I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. For the law, having a shadow, Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar ao que a eles se chega. Oh, que coisa! Isso não daria um sermão aí mesmo? Está vendo? Está vendo? Agora, a lei era uma sombra das coisas futuras. Vamos mudar para cá só um minuto. Virem comigo para, creio que é capítulo 12 de Apocalipse. Vamos entrar nisso só um momento para ver se conseguimos alguma coisinha boa aqui para começarmos pensando em sombra. Agora, vamos ler de novo agora, você com sua Bíblia. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher. O que mulher representa na Bíblia? Igreja. Uma mulher vestida do sol. Essa era a vestimenta que estava usando, veja. Tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa e 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Note, uma mulher apareceu nos céus na visão de João, o revelador, e ela estava vestida do sol, e a lua estava debaixo dos seus pés, e ela tinha 12 estrelas em sua coroa. Agora, o que isso simboliza? Visões são símbolos. Agora, a mulher é a igreja, e a igreja a lua estava debaixo dos seus pés. Em outras palavras, ainda estava brilhando, mas ela estava em cima dela, porque ela já estava na condição de dar à luz um filho. Ela estava com dores de parto, e a lua passava e o sol estava brilhando. Agora, a lua o que forma a luz da lua é o sol brilhando nela. Ela é só uma sombra do sol. E, portanto, a lua tinha vivido o resto do seu dia e o sol estava nascendo. A mulher não estava vestida da lua, ela estava vestida do sol. Foi a igreja do Evangelho surgindo. A velha igreja ortodoxa. Agora você diz, bem, era essa a ortodoxa? Sim. Jesus veio primeiro ao judeu e não ao gentio, está vendo? Ele deu aos seus discípulos a comissão de não irem a nenhum gentio. Ele disse, veio para o que era seu e os seus não o receberam. O quê? Ele disse, quando lhes deu a comissão no capítulo 10 de São Mateus, ele disse, não ireis pelo caminho das gentes, mas ide antes as ovelhas perdidas de Israel. E indo pregai, dizendo que é chegado o reino dos céus. Está vendo? Não ireis pelos caminhos da cidade de Samaria, ou por qualquer do resto do caminho, mas ide primeiro às ovelhas perdidas de Israel. É por essa razão que a gloriosa luz do sol estava brilhando em volta da mulher, e ela, estando com dores de parto, para dar à luz este filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o dragão parou perto da mulher que havia, Roma, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho.
E Roma, de fato, perseguiu o filho. Mandaram matar todas as crianças de 2 anos para cima, ou de 2 anos para baixo, melhor, para que matassem Cristo e o apanhassem lá. Herodes promulgou isto. Mas o filho da mulher foi arrebatado a Deus. Da ressurreição foi arrebatado para Deus e encontra-se à destra de Deus. Agora, isso eliminaria toda essa doutrina do varão, não eliminaria? Está vendo? Mas agora, a lei, Hebreus 10 de novo, tendo a sombra das coisas futuras, e não a imagem exata, mas a sombra. Agora, a outra noite, estava comentando com uma ótima pessoa sobre a doutrina do milênio. Eu disse, creio no milênio porque há muitas sombras do Antigo Testamento que falam que haverá um milênio. Tem de haver muitas sombras. Disse, a igreja passará pela tribulação? Eu disse, não, a igreja não pode passar pela tribulação. Ela tem de ir antes da tribulação. Muitas sombras. Veja que Noé, no princípio, Noé, o Antigo Testamento todo e a lei, agora, eram uma sombra dos bens futuros. Agora, antes que o período da tribulação viesse primeiro, Enoque, ou Noé foi o tipo que continuou como a virgem adormecida, mas Enoque foi trasladado pouco antes da tribulação vir. E Enoque foi tomado e não foi achado, pois Deus o tomou, o tipo da ida da igreja. E Noé o observou. Quando ele viu Enoque ir, ele sabia que era hora de entrar na arca para ser transportado pela tribulação. A Bíblia disse, havia 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, e 5 eram sábias, 5 eram loucas, e todas eram virgens, cada uma delas, mas 5 eram sábias e tinham azeite em suas lâmpadas. E foram ao encontro do noivo, e o noivo veio, e as que tinham azeite entraram. Veja, a trasladação, ir com o noivo. Mas aquelas que foram deixadas vieram e também queriam entrar, exatamente como os que vieram e bateram na porta da arca. Noé, deixa-nos entrar, mas Deus fechou a porta. E ó, amigo meu, um dia destes Deus vai lhe dar sua chamada final. Então a porta vai ser fechada entre a misericórdia e o julgamento. Não fique de fora. Entre agora enquanto pode. Não dê atenção para o que o mundo diz. Entre em Cristo, pois aqueles que estão em Cristo, Deus trará com ele. Está vendo? Então, esta virgem sábia foi embora na trasladação. E estes outros que vieram bater na porta, o que aconteceu? O que sucedeu? A Bíblia disse, foram lançados nas trevas exteriores, onde havia pranto e lamento e ranger de dente. Israel, quando o período da tribulação chegou ao Egito, não havia uma coisa que veio ao Egito, os israelitas, porque eles estavam no lugar provido por Deus. Gozem. Nenhuma tribulação mesmo, está vendo? O resto deles estavam na tribulação, mas estes não. Agora, todas estas coisas sendo sombras, elas têm que tipificar alguma coisa. E então, quando vemos a pré-vinda do Senhor, vemos como o povo andou naqueles dias, e vemos como o povo se tornou. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É assim que é hoje. Os homens andando segundo suas próprias concupiscências ímpias. Tornou-se a coisa, desculpem esta expressão, minhas irmãs, mas chegou ao ponto de verdadeira decência moral ser uma coisa quase que do passado entre nosso povo. Ontem, no Hospital St. Edwards, ouvi um médico arrasando com uma moça lá. Ele subiu a escada onde podia apertar sua mão. Todos no hospital estavam escutando, olhando. Havia uma moça lá usando estas roupinhas ímpias como calça comprida. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ele diz, é uma abominação nos olhos de Deus para uma mulher usar calça como homem. É isso mesmo.
E lá estava ela andando. O médico disse, um aleijadinho, eu o conheço, mas não consigo lembrar seu nome. Ele disse, você quer me dizer que a irmã a deixou entrar neste hospital desse jeito? Disse, pois você é uma vergonha para o hospital, saia daqui. Eu disse, rapaz, quero apertar sua mão. Certamente que sim. Disse, como foi que você chegou a passar pela entrada? Não tem vergonha de si mesma de entrar aqui vestida desse jeito? Pensei, oh, que coisa, isso está certo. Admiro um homem com coragem suficiente de chamar o que é certo de certo e o que é errado de errado, indiferente de quem seja. Está vendo? Mas a questão de decência, vocês vão me perdoar, não vão? Quero parar aqui só um minuto. Agora, acho que vou esclarecer isso um pouquinho, meu prezado e estimado amigo. Não pense que o irmão Branham está tentando ser grosseiro. Não estou, só estou tentando dizer a verdade. E o que sei é que lá na glória, algum dia, se eu visse sua vida manchada, e então saberia que fui a causa disso, e sabendo a verdade, e não a dizendo. Não, porei nas suas costas aquilo que está nas minhas. Você toma a sua decisão. As nossas mulheres que se vestem assim têm um espírito maligno, está vendo? Há somente uma coisa na Escritura que chegava a fazer isso. Era o diabo. Tirava a roupa das pessoas. Olhe, agora, não estou querendo dizer que você seja imoral. Não quero dizer isso, minha prezada irmã. Mas você está seguindo a tendência do dia, de tal forma que você acha que é bom porque outros fazem isso, e você não se dá conta que é o diabo fazendo isso. Claro que é. Você não é popular, você está louca. Desculpe a expressão. Ora, é isso mesmo. Quero dizer que você está se afastando de Deus com essa loucura. Oh, o Espírito Santo de Deus, não contendendo sempre com o homem, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E Deus nos dê coragem no dia quando pregadores... É aqui onde começou. É porque o seu pastor... na plataforma, tolera isso. É isso mesmo. Você deve ser excomungada. Se eu tivesse uma igreja e as mulheres fizessem isso na igreja, imediatamente seriam tiradas do livro da igreja. Sim, senhor. Naquela hora mesmo, até que vocês se endireitassem, começassem corretamente. Deus os tem como responsáveis. Mas hoje, fui até o St. Joseph, constantemente atendendo estas chamadas aos hospitais, estas emergências. Fui visitar o nenenzinho desfalecendo, câncer, ou sofrendo do rim. Um rim foi tirado de 2 ou 3 dias só. E como, coitadinho... E ali, eu notei, no hospital católico, tão atenciosos e generosos. Vou a um hospital protestante, havia uma senhora passando mal e me aproximei para impor as mãos. O capelão, de pé ali, disse, eu avisei que era da mesma denominação a qual ele pertencia. Disse, não faça isso, não me ponha a mão nela. Eu disse, a Bíblia disse. Fora, disse, esse negócio não presta. Não queremos quem ponha a mão numa pessoa doente aqui. Está vendo como é? E é por essa razão que a Igreja Católica os está engolindo aos milhares. É isso mesmo, porque os protestantes não se aprofundaram o suficiente em Deus para terem uma experiência, para conhecerem o que é a salvação sincera, real, a moda antiga, o poder de Deus. Aí está a sua classe medíocre. E aí está a sua classe saciada, esperando pela vinda do Senhor. Amém. Aí está. Note, a lei tendo uma sombra. Todas estas coisas que vemos agora são uma sombra. Foram sombras. E agora estão se tornando o positivo. Exatamente como uma árvore nascendo e torna-se um galho, depois torna-se semente para produzir o mesmo tipo de semente que caiu no chão. Todas estas coisas saem de Gênesis. E hoje, agora, mas estes adoradores que vieram sob a sombra nunca poderiam ser aperfeiçoados. Vamos frisar essa palavra aí. Continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Quero que você não ouviu muitas vezes as pessoas dizerem, não há ninguém perfeito. Está certo, não se pode ser perfeito aos olhos do seu semelhante. Mas você tem que ser perfeito ou nunca irá para o céu. Certo?
A Bíblia disse, Jesus falando nas bem-aventuranças, Mateus disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então você tem que ser tão perfeito quanto a Deus ou você está perdido. Agora, como você vai fazer isso? Está vendo? Agora, um pequeno erro e você está perdido. Qualquer oscilação e você está acabado, porque nada pode entrar naqueles lugares a não ser perfeito. Deus colocou Satanás lá em cima uma vez como anjo, o qual era o filho da manhã, e ele tomou as boas coisas de Deus e as perverteu em más. Deus está seguro que nada entrará lá, que alguma vez faça isso de novo. Está vendo? Agora você tem que ser perfeito. Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Agora, como você vai ser quando continuamente peca? Quando continuamente faz o que é errado? Agora, isto vai enroscar os legalistas, mas, note, não é o que você faz, é o que Deus fez. Não é o que você faz, é o que Ele fez. Está vendo? Você não pode ser perfeito, você não pode ser em si próprio. Mas, em Cristo, você é aperfeiçoado. Você não está confiando em suas próprias obras boas ou em sua própria igreja, a qual pertence, mas você está confiando no sangue derramado do Senhor Jesus. Aí está. É isso que o torna perfeito. É isso que ancora a sua fé. Então, sobre cura divina, da mesma forma, não estou confiando na maneira como me sinto. Se confiasse, eu estaria na cama esta manhã, mas estou confiando na obra consumada dele. Ele disse, ele prometeu, eu creio. Está vendo? É isso. Sede vós perfeitos. Agora, vamos ficar um pouquinho de lado. Algo me veio ao coração. Deixe-me perguntar-lhes uma coisa. Nós estamos vivendo no dia de julgamento agora. Não do grande julgamento, mas da chamada para a igreja sair. Você crê nisso? Estamos vivendo nos dias da segregação. Há uma infeliz, uma segregação por causa da cor tentando se levantar no país. Isso é bobagem. Mas há um tempo de segregação verdadeira, o certo do errado. Deus separa o seu povo, o chama para sair. Você sabe que a própria palavra igreja significa segregada, chamada a sair, separada? Amém. Saí do meio deles, diz a Bíblia, não sejais participantes dos seus pecados e da sua imundície, e eu mesmo vos recebereis, e sereis filhos e filhas para mim, e eu serei para vós Deus. Saí, é tempo de separação, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando este dia. A igreja que uma vez tentou andar denominou-se e agora eles se tornaram uma grande aglomeração de gente vivendo como o mundo. Veja, justamente como a Bíblia disse que fizeram no Antigo Testamento, assim fizeram eles, muitos deles. Deus os chamou para saírem, mostrou-lhes milagres e maravilhas, e a geração inteira pereceu no deserto. Depois de terem visto milagres, depois de Deus ter operado milagres neles, depois de terem visto a glória de Deus, mas em seu coração, eles eram incrédulos, murmuravam de Deus, queixosos. Deus simplesmente disse, separa-te, Moisés. E ele deu início a uma nova geração para levá-los à terra prometida. Note, quantos aqui dentro esta manhã são cristãos? Poderiam levantar suas mãos? Só levantem suas mãos. Sou cristão. Louvado seja Deus por você ser cristão. Como se tornaram cristãos? Porque você disse, eu quero me tornar cristão? Porque você buscou a Deus com lágrimas? Porque Deus, pela graça, o chamou. É isso mesmo. Não porque você o buscou, porque Ele buscou você.
Agora, se você notar do lado batista ou do presbiteriano, da crença arminiana, todos eles virarão semente. Eles dizem, bem, se Deus me chamou, aleluia, então estou bem, farei o que quero. Isso mostra que você não o tem e não foi chamado. É isso mesmo. Se Deus o chamou, você o amará tão divinamente que as coisas do mundo estariam mortas para você. É isso mesmo. O rapaz que está sentado lá atrás fazendo gravações agora, ele me perguntou ao chegar qual é um dos meus irmãos, o Sr. Mercier, e ele faz gravações das mensagens nos encontros, e o seu parceiro, Leo e Jim, lá atrás. Leo disse para mim, ao chegar esta manhã, ele disse, irmão Branham, qual foi primeiro? Fé produz amor ou amor produz fé? Eu disse, amor produz fé, não fé amor. Você tem de amar primeiro antes de poder ter fé. Por isso, se você tem fé e não ama a Deus divinamente, a sua fé é em vão, está vendo? Você tem que amar a Deus. Portanto, você pode se unir a todas as igrejas do país, fazer qualquer coisa que queira, fazer todas as confissões que queira, mas se não há amor genuíno, real, do Espírito Santo, nascido de novo em seu coração por Deus, a sua fé é em vão. Não importa quanto você confesse que crê em Deus, isso não tem nada a ver. Tem que nascer no coração humano, então você tem vida eterna. Nunca poderá ser separado de Deus. Agora, se tivéssemos tempo, vendo que não há muitos de vocês com Bíblias, mas no livro de Apocalipse, ouça agora, ponha o seu pensamento para funcionar e abra o seu coração. Quero dizer uma coisa aqui agora. Quero que ouça com atenção enquanto o Espírito Santo está próximo. A Bíblia disse em Apocalipse que o anticristo viria no último dia e que ele seria tão rude. E em São Mateus também, capítulo 24, Jesus falando disse que quando o anticristo viesse, que ele seria tão parecido como a verdadeira obra de Deus que ele enganaria o próprio eleito, se possível. Observe, enganar o próprio eleito. O eleito, de onde vem isso? Da palavra elegido. Ele enganaria o próprio eleito, se possível fora. Está vendo? Mas não é. Louvado seja Deus por isso. Não é possível. Como em Hebreus capítulo 6, ele disse, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e se fizeram participantes do Espírito Santo, reprovaram os dons celestiais e a virtude do século futuro, e voltem e se renovem para o arrependimento. É impossível. Não se pode fazer. É isso mesmo. Pode ser personificado, pode ser fingido. As pessoas podem agir como se fossem tal e tal, e podem ser agitadas por qualquer coisinha. Mas um homem que já nasceu do Espírito de Deus, a sua rota está voltada para a estrela do norte. Aleluia! E todo o inferno nunca o estremecerá. É isso mesmo. Não digo que ele não cometerá erros. Não direi que ele não escorregará e não cairá. Isso mesmo, mas logo que possa firmar os pés de novo, seus olhos estão fixados na estrela além. E ele segue adiante. Claro, eleito. Agora, a Bíblia disse, e sei que essa é a palavra do Deus vivo. A Bíblia disse isso. Agora ouça, está vendo? E a besta e o falso profeta, P-R-O-F-E-T-A, singular. E a besta, o poder. A trindade do inferno, justamente como a trindade de Deus. Agora observe. E fez que a todos, pequenos, grandes, que é ricos ou pobres, servos ou livres, varão ou varoa, homem ou mulher, criança ou quem quer que fosse, fez que a todos, pequenos e grandes, lhes seja posto um sinal na sua testa, e são selados no reino da escuridão.
Agora, há 2 selos que se dão hoje, e você não sabe bem a que tempo... Oh, irmão, deixe isto aprofundar bem. Você não sabe a que tempo você que está na fronteira hoje vai tomar a sua decisão final. É isso mesmo. Você não pode titubear muito tempo. Meu espírito não contenderá sempre com o homem. Por isso, você pode andar hesitante por um tempo, mas o meu espírito não contenderá sempre com o homem, estando na fronteira. Note, a marca da besta é a marca de apostasia, o diabo, as obras do diabo. Jesus disse, por serem membros da igreja, pela teologia deles, pela sua experiência no seminário, pelos seus frutos os conhecereis. Agora, então, o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, paciência, mansidão. Esse é o fruto do Espírito. E o fruto, essa é a marca do Espírito Santo, mostrando que amor divino se ancorou no coração e que as coisas do mundo estão mortas. Agora, a marca do diabo é personificação, obras, não graça. As obras são a sombra das coisas futuras. Hipocrisia, ir à igreja, fingir ser cristão, viver como o mundo, ter romances com o mundo, sair e agir como o mundo. E tão parecidos a ponto dos 2 lados se parecerem exatamente um com o outro, enganariam o próprio eleito. Aqui está um membro da igreja, vai à igreja regularmente. Uma ótima pessoa, vai à igreja, boa pessoa, moralmente boa, mas, no entanto, bem no fundo do seu ser interior, nunca houve uma experiência de Jesus habitar. We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand.